A paz de Jesus, o amor de Maria, mãe de todos os catequistas. Mais um vídeo para a nossa formação básica para catequistas. Então vamos nesse vídeo continuar a nossa proposta de formação. Dizendo que a primeira coisa que nós temos que fazer, claro, é a gente deixar o nosso ok, né? Deixa o seu like lá, faz o seu comentário, que é importante, para que a gente possa continuar firmes nesse processo de formação básica para catequistas. Isso aqui é importante para nós, tá bom? E no último vídeo nosso, nós estávamos falando de todo o processo iniciático, né? Tudo aquilo que envolve a iniciação à vida cristã. Falávamos da natureza da iniciação cristã, que é a obra de Deus, que ela se realiza na igreja e pela mediação da própria igreja. Dissemos que ela requer uma decisão livre da pessoa, né? E também ela é uma participação humana no diálogo com o divino, com a salvação. De modo geral, o nosso último encontro de formação falou disso aqui. E nesse encontro agora, nós vamos procurar fazer uma reflexão de como a gente realiza a iniciação cristã. Porque é o grande calcanhar de Aquiles, não é? De todo mundo. Como se implanta, como se realiza, né? Na verdade, como se realiza a iniciação cristã. Isso aqui parece ser o grande calcanhar de Aquiles de muitos de nós. E a gente precisa, de maneira muito simples, muito básica, e sem perder, como eu disse lá no primeiro vídeo, sem perder a profundidade. Então vamos lá, sem mais delongas, né, para a gente poder não perder tempo. A iniciação cristã, ela é uma dinâmica catecumenal, é a primeira coisa, né? Ela tem que ter uma dinâmica catecumenal. Ela tem que seguir os seus processos e itinerários. Ela quer sempre e deve ser incluída na vida da igreja, né? E também, o que deve ser incluído nessa vida da igreja? O anúncio. Olha só como é importante isso aqui. O que deve ser incluído? O anúncio da palavra, o acolhimento do evangelho. Essas duas coisas precisam estar inserida dentro da realização da iniciação à vida cristã. O anúncio do evangelho e o acolhimento do evangelho, o anúncio da palavra, que significa conversão, profissão de fé, o batismo, a efusão do Espírito Santo e o acesso à comunhão eucarística. Quem diz isso para nós é o Catecismo da Igreja Católica, lá no número 1229. O anúncio da palavra e o acolhimento do Evangelho implica para aquele que está vivendo a dimensão catecumenal, olha lá, vou repetir para ficar bem clarinho para nós. Para quem está vivendo a dinâmica do processo catecumenal, com inspiração, né, a inspiração catecumenal, com a iniciação à vida cristã, implica a conversão pessoal da pessoa, a profissão de fé, ela tem que dizer que fé ela tem, a infusão do Espírito Santo, o acesso à comunhão eucarística. Olha como nós estamos aqui em um ambiente sacramental, por assim dizer. Primeiro, a gente se converte. Depois, professamos a nossa fé. Depois, para os adultos não batizados, recebemos o batismo, recebemos o Santo Crisma e comungamos. Para adultos não batizados. Para aqueles que já foram batizados, nos convertemos. Professamos a nossa fé, porque lembra que nós somos, como Aparecido diz, uma multidão de batizados que não foram eficazmente evangelizados, não é?
Então precisamos professar a nossa fé, buscar raízes e motivações lá no nosso batismo, buscar as motivações do próprio batismo, buscar também a vivência do Espírito e comungarmos nessa sequência, tá bom? Então isso aqui é importante para nós. E o que mais? E qual é o modelo que conduz a vida cristã? Qual é esse modelo? O modelo, desde o começo nós já dissemos, é o catecumenal, né? O modelo catecumenal. É a inspiração catecumenal batismal. Esse é o protótipo, o modelo que a gente precisa se inspirar. Olha lá, como é interessante isso. Ó. Hoje a atitude, ou hoje a situação pastoral, exige também o catecumenato pós-batismal. Não é aquele que vem depois do batismo. Para a iniciação integral dos jovens e adultos batizados, mas não suficientemente evangelizados. Aquilo que eu dizia há 2 minutos atrás. Não é? A situação pastoral exige de nós essa nova atitude enquanto catequista, que é o chamado catecumenato pós-batismal. Padre, a gente vai viver esse catecumenato pós-batismal? Precisamos, não é? Porque tem um texto da CNBB que é importante para nós, que foi lançado há alguns anos atrás, que é esse aqui, ó. O itinerário catequético, que é importante para nós, iniciação à vida cristã no processo de inspiração catecumenal, ele traz roteiros para todas as expressões, não é? Para os não batizados e para os já batizados que não foram suficientemente evangelizados. Por isso a nossa igreja se preocupou, não é? E lança também um documento, não é? O documento 107 nosso, que depois nós vamos tratar dele. E esse documento 107 é muito importante para nós, justamente porque ele traz em si aquilo que nós mais precisamos, não é? Dentro dessa situação aqui, ó, um catecumenato batismal para aqueles que já foram batizados, que nós chamamos de uma iniciação integral. Então isso aqui é importante para nós, né? Pensar numa inspiração catecumenal para aqueles que já foram batizados. E qual é o modelo? O modelo catecumenal é o da dimensão litúrgica do RICA. Né? O modelo do itinerário catecumenal, em sua dimensão litúrgica, claro que é o RICA. Né? Vocês sabem o que é o RICA. Né? O RICA é aquele rito, né, de iniciação cristã com adultos, né? Um rito. Ele possibilita a elaboração de itinerários diversos, de acordo com as necessidades e realidades. Esse aqui, por exemplo, né? E tantos outros manuais que tantos padres e catequetas já fizeram, muitos são tão importantes, né, para a vida da comunidade. Mas é preciso dizer que a comunidade ela precisa ter o seu jeito próprio, né? Sem se esquecer daquilo que é essencial. Então você vai pegar todo esse material e montar o seu material próprio, que é importante, eu acho, né? Opinião minha, eu faço isso aqui na minha paróquia. Os meus catequistas montaram, né, um material próprio para eles, né, inspirados nesse material aqui, inspirados no documento 107 e em alguns manuais que foram tirados, né, as suas inspirações. Tá? Então, o RICA possibilita a elaboração de material diverso, né, de acordo com a realidade, respondendo à realidade de cada pessoa. Olha como isso aqui é importante. É um itinerário cristocêntrico e gradual, impregnado de mistério pascal. O RICA é um itinerário cristocêntrico, preste atenção. Ele é, por sua natureza, cristocêntrico, gradual, né? Existe uma grade
dentro dele, com os ritos e celebrações, que nos coloca dentro do mistério pascal. O Rica é esse itinerário cristocêntrico, portanto, a fé da igreja está ali dentro, não é? A nossa fé é uma fé cristocêntrica. Ele é gradual, portanto, ele respeita uma grade de formação, ou melhor, de celebrações e ritos, que nos mergulha dentro do mistério pascal. É isso que o Rica faz, né? Nos coloca dentro do mistério pascal. O itinerário catecumenal tem um lugar, né, privilegiado. Ele privilegia a enculturação dos povos. O itinerário catecumenal privilegia a enculturação das pessoas. O que é enculturar, né? É procurar entrar dentro da cultura, daquela realidade. Por exemplo, eu moro em São Paulo, no interior de São Paulo. O jeito dos povos ou da população da cidade de Ribeirão Preto, aqui no interior, por mais que seja uma cidade grande, é diferente do jeito de viver do paulistano da capital. É diferente do jeito de viver dos mineiros do interior, que é diferente do jeito de viver dos mineiros de Belo Horizonte. Tá certo? Então isso aqui é importante para nós. Essa gradualidade da situação. Tá? E ele garante uma formação intensa e gradual da pessoa. Isso aqui é importante para nós, viu? Garante uma formação intensa e integral da pessoa humana. Então, o ritual ou o itinerário possibilita isso para a pessoa. Como isso acontece? Com símbolos, ritos e sinais. 3 coisas importantes. Ó. Encultura a pessoa, integra essa pessoa de maneira intensa através de 3 coisas importantes: os ritos, os símbolos e os sinais. Que beleza, né? E está em função da comunidade. Está em função da comunidade. É muito legal isso aqui. Por isso que a vida em comunidade e a comunidade é o lugar próprio da iniciação cristã. Não pode ser de outro jeito, né? A comunidade é o lugar próprio da iniciação cristã. E uma das características da iniciação cristã é a comunidade. Então, veja isso aqui. Esses 3 itens importantes que, subdividido, cria-se outros, né? Que é o processo de enculturação, a formação intensa e integral, que vincula tudo isso, está vinculado tudo isso a ritos, símbolos e sinais no seio de uma comunidade de fé. Isso aqui para nós é importante. Tudo isso no Rica. Né? Dentro do Rica, nós estamos dentro do rito de iniciação cristã com adultos. Ele é organizado em 4 tempos, né? E em 3 celebrações ou etapas. Ele é organizado, o Rica, né? O rito de iniciação cristã com adultos, em 4 tempos, em 3 celebrações e em etapas, né? Vamos vê-las. Vamos dar uma olhadinha. Olha lá. Descrição dos 4 tempos com suas 3 etapas. Olha que legal. E ele faz a distinção entre os catecúmenos, que são os não batizados, e os catequizandos, que são aqueles que já foram batizados. Tá bom? Ele faz essa distinção dentro do contexto, né, do Rica.
tem essa distinção. Vamos nos aprofundar, né? Conforme o Rica, olha que legal, que aqui é o que nós precisamos para a nossa celebração, para a nossa catequese catecumenal, com inspiração catecumenal. O primeiro tempo é o pré-catecumenato. Nesse pré-catecumenato nós chamamos de anúncio querigmático. É o anúncio querigmático, o pré-catecumenato. Nesse primeiro encontro, ou nesse primeiro tempo, que são vários encontros, não é? Que dura aí um tempo bom, depois nós vamos falar disso, a questão de tempo, né? Porque na catequese com inspiração catecumenal nós não falamos em tempo, mas é importante a gente pensar nisso aqui. O primeiro tempo é o pré-catecumenato, que é o anúncio querigmático. Nós vamos anunciar Jesus Cristo e só. É o tempo do apaixonar-se. Isso aqui é muito bonito, porque é o primeiro contato que a pessoa vai ter com Jesus Cristo. Ele vai criando afinidade com a pessoa de Jesus Cristo. E não outra pessoa, né? Ele vai entrando em contato, vai criando afinidade, vai se apaixonando e o anúncio querigmático vai acontecendo. Terminado esse tempo, nós temos o rito de admissão ao catecumenato. Nós estamos falando, não é, de uma celebração que tem como fim a entrega da Sagrada Escritura e também nós temos a assinalação dos sinais. Tá bom? É isso aqui. Entrega da Sagrada Escritura e a assinalação dos sinais. Lá no segundo tempo, é o tempo do catecumenato em si. O que é esse catecumenato em si? É o tempo da catequese. É quando você vai ensinar para o seu catequizando que já está apaixonado por Jesus Cristo, a doutrina de Jesus Cristo. A doutrina dele e da sua igreja. É a segunda etapa. E a segunda etapa, dentro desse tempo, é a celebração de eleição para os que não foram batizados e a inscrição do nome dele no livro da vida. É uma celebração belíssima que acontece aí. A eleição do nome, né? A eleição e a inscrição do nome. Agora ele tem um nome próprio, né? Ele é um eleito. Depois, o terceiro tempo é a purificação e a iluminação. E nesse terceiro tempo, nós temos a celebração dos sacramentos. Dentro desse tempo aqui. Celebra-se os sacramentos. Tá certo? Isso aqui é importante para nós. A etapa é a celebração dos sacramentos. Para os não batizados, a celebração do sacramento de iniciação acontece no Sábado Santo. Tá? No Sábado Santo, na celebração do Fogo Novo, acontece o batismo, acontece a confirmação e acontece a Eucaristia do eleito, né, que se torna novo filho, né, o neófito, novo filho. Entenderam isso? E o quarto tempo é a mistagogia. A palavra mistagogia é o grande mergulho no mistério, não é? E acontece nas 7 semanas da Páscoa. O conteúdo desse tempo são os conteúdos pascais, notadamente as leituras que nós vamos tirar lá dos Atos dos Apóstolos, né? E ali ele vai compreendendo o que é uma vida em comunidade. É quando ele vai se identificando com Paulo, com Pedro, com os apóstolos,
e ele vai entrando na vida em comunidade. É o grande mergulho no mistério de Deus que se mostra e se revela na igreja, pela igreja, não é? Deus que se revela pela igreja, e eu vou entrando dentro desse mistério de Deus que se revela ali pela igreja, né, com seus sacramentos, os sacramentos da igreja, ele vai se mostrando e ele vai entrando dentro desse grande contexto. Aqui, veja, o itinerário catequético conforme o Rica é isso aqui. Eu estou falando para os não batizados, tá? Aqueles que ainda não receberam nenhum sacramento. E depois nós vamos também falar desse itinerário para aqueles que já foram batizados, né? Que é importante para nós. Então fica muito claro, né? Nessas etapas, grandes celebrações da passagem de um tempo para outro, são feitas as entregas, não é? A gente vai entregar algumas coisas nessas etapas. Quando você vai passar de um tempo para outro, você vai entregar ao seu catequizando, não é? No caso, aos catecúmenos, isso, algumas entregas. Quais são as entregas? A entrega da palavra de Deus, o símbolo da fé, que é o credo, oração do Pai Nosso, e a gente pode colocar outras entregas, se a gente quiser, né? Muitas paróquias e muitos padres, né, em algumas realidades, eles entregam, por exemplo, os 10 mandamentos, eles entregam, por exemplo, o texto de Nossa Senhora, e a gente vai colocando. Mas tudo isso tem que ter um fundamento. Vocês se lembram que eu disse ontem, né, ou no último vídeo, que a gente tem que tomar cuidado para que o rito ou a entrega do símbolo não seja uma celebração aleatória de qualquer jeito, aonde o menino e a pessoa, né, o catequizando ou o catecúmeno, ele é obrigado a ir. Não. Ele vai nessa celebração porque ele foi de tal modo convertido no processo que ele deseja aquele momento. E eu usava até o símbolo, né, e o exemplo da entrega da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. Ele precisa desejar, querer receber o livro da Palavra de Deus. E isso é missão de nossos catequistas, fazer com que eles se apaixonem. Depois, a mesma coisa com o símbolo da fé. Como é que eu vou receber o símbolo da fé se eu não conheço esse símbolo? Se eu não conheço nada disso, não é? Então eu preciso colocar e fazer com que a pessoa queira receber esse símbolo da fé, mas eu só vou receber alguma coisa se eu conheço aquela coisa, não é? E depois a oração do Senhor, que é o Pai Nosso. E a gente vai fazer isso do mesmo jeito, e a pessoa vai querer receber esses símbolos, não é? Então, isso fica muito importante. E dentro das grandes celebrações, nessas grandes celebrações, nós temos os outros rituais. Para os não batizados, a unção. Para aqueles que já são batizados, podem os exorcismos e os escrutínios, tudo isso dentro do tempo da quaresma, né? E a gente vai falar em outro momento em que semanas da quaresma nós fazemos os exorcismos, né? Os escrutínios. Vamos dizer também o que é esse exorcismo, porque às vezes há uma confusão que a gente pode entrar pensando que o exorcismo é uma expulsão de demônio, né? Não é isso. Não é? O que são esses escrutínios? E a gente precisa saber disso, para que a gente possa, dentro da nossa formação catequética, a gente poder compreender direitinho isso aqui, tá bom? Então, olha só, retomando isso aqui, a gente encerra por aqui. Nas grandes celebrações da passagem de um tempo para o outro são feitas entregas. A entrega da palavra de Deus, por natureza, a entrega do símbolo da fé, o creio, e a entrega da oração do Senhor. E tem outras celebrações, outras entregas que você pode colocar. Não é? O terço, você pode entregar, não é, os mandamentos, você vai colocando, não é? Se quiser. Necessárias são essas aqui que eu acho que, para mim,
são essenciais e eu não colocaria mais nada nessas entregas, né? Algumas pessoas colocam, mas para mim eu não coloco mais nada. Penso que essas entregas aqui, elas já dizem tudo daquilo que é necessário para a nossa vivência de fé. E as unções, né? A unção para aqueles que não são batizados, para aqueles que que não são batizados, a unção com óleo, e depois os exorcismos e os escrutínios. Isso aqui é importante para a gente poder entender, tá bom? E a gente vai terminando o nosso encontro de hoje aqui, e nós estamos nos aprofundando dentro do caminho de iniciação à vida cristã, uma catequese com inspiração catecumenal, com tudo aquilo que o Senhor vai trazendo de novidade para nós, não é? Nos próximos encontros nós vamos falar das características, né, do catecumenato. Ele é caracterizado por quê? Por que nós estamos trazendo isso de volta para a nossa inspiração, para a nossa catequese, não é? Nós estamos trazendo ele de volta para a catequese por causa de várias coisas que são importantes, né? Olhamos no retrovisor da história, percebemos que no nosso presente a nossa catequese estava defasada e agora a gente precisa retomar algumas coisas, né? E aqui nós já aprendemos hoje as etapas, nós aprendemos os tempos e nós falamos um pouco das celebrações, né? As celebrações que vão estar lá. E todas as celebrações estão dentro do RICA, tá bom? Que depois, amanhã eu já apresento ele.